A nossa infância, se a gente parar para pensar, gente, ela é como se fosse um campo minado. Então, assim, um campo minado emocional. E aí, independentemente de quão bons foram seus pais, você passa por muitas situações. Você passa por situações com amigos, você passa por situações na escola, você passa por situações em viagens, você passa por situações com você mesmo. Então, naquele momento que é a adolescência, que é aquele momento que você não se encontra, que você não tá nem na infância nem na vida adulta, que você não sabe onde você tá, isso também faz com que o sabotador ele entre na sua vida para que você possa sobreviver. Então, lembra que o sabotador ele tem essa função, não é para ficar demonizando o sabotador, tá bom? O vítima, ele se forma lá na infância. E isso pode acontecer por N motivos, e eu vou trazer alguns motivos pelos quais isso acontece. A principal motivação pela qual esse sabotador surge é simples, é aceitação. É uma necessidade que essa pessoa que tem o sabotador vítima tem de ser aceita pelo outro, de conquistar o afeto. E muitas vezes não é que essa pessoa não tem o afeto, muitas vezes ela não tem o afeto da forma como ela gostaria. Eu vou dar um exemplo bem prático para vocês vão entender. Na época que eu tive câncer, eu sou uma pessoa, a minha linguagem do amor, ela é linguagem de toque, né? Então eu adoro abraço, carinho, beijo, tal. A época de Covid foi muito difícil para mim, porque eu não podia abraçar as pessoas. E o meu marido, o Fábio, ele é uma pessoa mais, né, assim, distante, ele é atos de serviço. Então ele não é aquela pessoa que fica pegando, fica abraçando, fica beijando, mas ele faz tudo. Só que a minha linguagem de receber é carinho. Quando eu tive câncer, o que aconteceu? Na época do meu tratamento, quando eu fiz a quimioterapia, ele ficava muito ali, ai, vem cá, e cafuné, e isso e aquilo, e você tá precisando de alguma coisa? Inconscientemente, o que aconteceu depois? Toda vez que eu tinha que fazer os meus exames de controle, eu entrava no modo vitimista. Então eu começava assim, ai meu Deus, vou ter uma metástase, ai meu Deus, meus exames vão dar tudo errado, ai porque eu vou ter câncer de novo, ai porque vai... E toda vez que eu entrava nesse modo, o que acontecia com ele? Disparava algum gatilho nele, que ele voltava para aquele modus operandi da época que eu tava fazendo quimioterapia. Ele me abraçava, me beijava, fazia carinho, fazia cafuné. E o que eu fazia? Toda vez que eu ia fazer os meus exames, eu ficava naquela tensão. E eu ficava me colocando naquela forma de, ai meu Deus, eu vou ter de novo, vou ter de novo, vou ter de novo. E aquilo me esgotava muito. Eu perdia toda a minha vitalidade para cuidar de outras áreas da minha vida, olhando para aquilo. Por quê? Porque eu queria carinho. Porque eu queria o tipo de afeto que eu gosto de receber. E aí, eu comecei a fazer alguns trabalhos de pensar da onde estava vindo aquilo. Então, não era só da minha vida adulta. Onde mais eu sentia aquilo que me fez disparar esse gatilho na época que eu tive câncer. E aí, eu lembrei de quando eu era bem pequena, eu tinha uns 3 anos, e eu tive febre reumática. E quando eu tive febre reumática, meu pai, ele era exatamente assim, ele era ato de serviço, ele fazia tudo, e ele ia, acontecia. E naquela época, gente, meu pai não era médico, mas naquela época, podia aplicar bezetacil. Hoje, a gente só aplica bezetacil no hospital, né? Naquela época, era o farmacêutico que aplicava. E quando eu tive 3 anos que eu tive febre reumática, eu tomava bezetacil toda noite. Toda noite era a hora da bezetacil durante, sei lá, 6, 7 meses. E aí, chegou uma hora que o farmacêutico aparecia lá em casa e eu saía correndo pra debaixo da cama, pra trás da cortina, pra trás do armário, pra tudo quanto era lugar. E aí meu pai falou o seguinte, ele falou pro farmacêutico, eu não quero mais que isso aconteça. Eu quero que a minha filha, ela, sei lá, que ela pare de sofrer de alguma forma. Então, eu que quero aplicar a injeção nela. E era ele que aplicava a bezetacil. Só que toda vez que ele ia aplicar, o que ele fazia? Ele me dava o tipo de carinho que eu gostava de receber. Então, olha de onde vinha esse meu sabotador vitimista, que me colocava naquela posição de esgotamento toda vez que eu ia fazer os meus exames de controle. Então, essa é a principal motivação quando a gente fala do sabotador vitimista. Ele quer uma aceitação. Ele quer aceitação de afeto. Ele quer aceitação do outro. E aí, o que acontece? Ele se afasta das atividades que ele tem que fazer. Por quê? Porque toda a energia dele está sendo gasta naquilo que ele tá olhando para o outro, naquilo que ele tá exigindo do outro, no papel que ele se coloca de vítima para obter aquilo que ele deseja. E a partir disso, ele não assume as responsabilidades que ele precisa assumir. Então, essas respostas para esses sabotadores, durante muito tempo, eu pensava o seguinte, não, sabotador, a gente aprende no coaching, né? Então, sabotador é muito comportamental. Não, é só comportamento. Então, você vai lá, você olha, estabelece uma atitude e ele vai acabar. Não, ele não vai acabar. Você precisa olhar de onde vem. De onde vem esse sabotador? De onde vem essa vítima? De onde vem um hiperracional? A mãe sai para trabalhar, o pai sai para trabalhar. De repente, a criança fica doente. Nesse momento,
ela recebe a atenção dos pais. Inconscientemente, o que acontece? Forma-se o sabotador vitimista. O que a leitura desse sabotador faz? Qual é a lente que ele coloca nos olhos dessa criança? É o seguinte: então se eu ficar doente, eu tenho atenção? Se eu ficar doente, eu tenho ali o carinho que eu quero? Então tá bom. Então deixa eu ficar doente. Deixa eu fingir uma doença. Deixa eu fazer aquele denguinho, aquela manha. É assim que começa, é assim que nasce, muitas vezes, um sabotador vitimista. É muito mais fácil esse sabotador, essa pessoa que tem esse sabotador, estar numa posição de fragilidade do que assumir as consequências das atitudes que ela tem, do que amadurecer com os erros. Em geral, o vitimista, ele não olha para os erros. Por quê? Porque ele joga a responsabilidade nas costas de outras pessoas. E aí ele acaba culpando o outro e as circunstâncias da vida por aquilo que está acontecendo com ele. E aí, gente, por quê? Além dessa questão da infância, por quê que a gente se faz de vítima? Então, se a gente for pensar dentro da psicologia, por que isso acontece? Porque a pessoa, ela tem uma baixa autoestima, porque ela não confia nela mesma, porque ela não olha para as atitudes dela e ela diz, ok, eu vou assumir a responsabilidade por essa escolha, porque ela não se acha capaz de superar os obstáculos que aparecem na vida dela, e muito menos de conseguir aquilo que ela mais deseja, que é admiração e afeto, só que através dos próprios méritos. Então, através daquilo que ela faz, e não colocando o que ela precisa fazer nas costas de outras pessoas. Então, o vítima, apesar dele ter esse negócio do eu sou o coitadinho, nada dá certo pra mim, o vítima, ele é um controlador, porque ele usa o sentimento de pena pra ele poder trazer aquela emoção do outro que ele quer pra ele. Então, o vitimista, na verdade, ele é um grande manipulador. E aí, ele tenta influenciar o pensamento, o sentimento e as ações dessas outras pessoas. Então, o vitimista, ele também tem um quê de controlador. Ele também tem um quê de manipulador. Ai, meu Deus, Debs, eu conheço várias pessoas assim. Eu também, gente. Eu também conheço várias pessoas assim. Muitas vezes a gente tem um vitimista aí por trás disso e que a gente precisa olhar para esse movimento inconsciente que ele faz e por que ele faz. Então é a gente olhar com essa consciência, se você se reconhece nesse papel vitimista, é você se olhar com consciência e falar assim, tá, beleza, agora eu reconheço que eu tenho esse sabotador. Na hora que ele entra em ação, eu já sei que não sou eu já sei que é o quê? A lente. É o sabotador. Então, o que é que eu posso fazer para poder minimizar a ação desses sabotadores? O que eu posso fazer para minimizar a ação desse papel de vítima que muitas vezes vem aqui para que eu desperte essa dó e essa pena nas outras pessoas? E aí, muitas vezes, eu procrastino no meu emagrecimento, eu procrastino na minha saúde, eu procrastino no meu trabalho, que às vezes eu me faço de vítima porque tem um outro que tá ali saindo melhor do que eu, e meu chefe, como ele olha pro outro e não olha para mim, então porque ele não olha para mim, eu já nem vou fazer. Acontece. Uma próxima causa é a carência afetiva. É aquela necessidade de ser cuidado. E aí, quando a pessoa ela se coloca nesse movimento de carência afetiva, ela sempre se coloca na posição de alguém que está emocionalmente ferido. Então, a pessoa que está o tempo todo emocionalmente ferida, que o tempo todo ela é rejeitada, que o tempo todo ninguém gosta dela. E aí a gente vai para a terceira causa, que é a pessoa que ela é vitimista, o problema dela é sempre mais grave e mais urgente que o problema do outro. Sempre mais grave e mais urgente. Eu vou dar um exemplo de como isso pode aparecer na infância. Sabe aquela criança que o pai não consegue colocar limite na hora que ela quer alguma coisa? No sentido assim, ó, sei lá, eu tô com o Fábio conversando. Então a gente tá conversando aqui, e aí aparece outro casal, e a gente tá conversando, estamos jantando. E aí a Duda chega, por exemplo, e começa assim: mãe, você precisa resolver isso pra mim. Ô mãe, eu quero falar. Ô mãe, se a gente não coloca um limite nessa criança, então, filha, aconteceu alguma coisa? É urgente? Você tá machucada? Então, se não é nenhuma dessas alternativas aqui, então espera eu terminar de conversar aqui e aí sim você vai falar. A criança que ela não tem limite lá atrás,
quando ela é criança e ela fala isso pros pais, e isso acontece repetidamente, ela entende, na lente do sabotador vitimista, que o problema dela é sempre mais grave e mais urgente que o do outro. Nada pode acontecer antes que ela resolva o problema dela. É aquela pessoa que o tempo todo tá jogando urgência nas costas do outro. Então, será que você, que não se sentiu, né, no perfil de vítima, mas será que você não tem uma pessoa que convive com você, que tem esse perfil vitimista e que muitas vezes coloca muitas urgências em cima de você, porque o problema dela é sempre mais grave que o seu e sempre mais urgente que o seu e precisa sempre resolver na frente do seu? A quarta característica do perfil vitimista é a seguinte, ó, o vitimista ele nunca tem culpa de nada. Nada. Então, mesmo quando ele não tem razão, a pessoa que se faz de vítima, ela tenta mudar a realidade para que o outro seja culpado. Então, em geral, ela nunca assume a responsabilidade pelas coisas. Então, assim, eu não consigo emagrecer porque meu marido come chocolate do meu lado. Eu não consigo emagrecer porque, sei lá, porque eu tenho que fazer a lancheira do meu filho. Eu já ouvi isso. Eu não consigo fazer low carb porque eu coloco pão pro meu filho e daí me dá vontade de comer e eu como. Então, a culpa é do meu filho, da lancheira dele. Porque se alguém fizesse a lancheira dele, eu não precisaria estar fazendo e daí eu não comeria. Esse é o movimento que o vitimista faz. O movimento de que sempre alguém tem culpa, nunca ele. Ele nunca tem a responsabilidade. Então, uma perguntinha que é muito boa para vocês começarem a se fazer em relação a essa história da vítima, né? Então, eu vou falar uma coisa para vocês. É difícil a gente se reconhecer no papel de vítima. É difícil mesmo, sabe? Então, assim, não é fácil você olhar pra você mesmo e falar assim, tá bom, eu tenho esse sabotador vitimista. Beleza, o que eu vou fazer com isso agora? Então, uma perguntinha muito boa pra vocês fazerem é, aconteceu uma determinada situação, pare e se pergunta, qual é a minha parcela de responsabilidade nisso aqui?